A gente vai também começar o programa de hoje falando do caso dos dois alagoanos. Vocês lembram do caso daqueles dois alagoanos que desapareceram quando viajavam de ônibus lá do Paraná para Alagoas em maio deste ano? Esses dois homens embarcaram na cidade de Cascavel e fizeram uma troca de ônibus em São Paulo. Um deles chegou até a ligar para a família, relatando que o ônibus havia feito uma parada e seguido a viagem, inclusive sem eles. O ônibus tinha feito uma parada lá em São Paulo e depois, quando eles procuraram o ônibus teria seguido a viagem. Essa foi a informação de que um desses conseguiram ligar para a família e passou. E é sobre esse caso que eu vou trazer agora ao vivo, vamos direto agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, para que a Maria possa explicar o que é que a polícia tem de novidades sobre as investigações desse caso e sobre qualquer informação que talvez já tenham sido apuradas pela polícia. Onde estão esses dois? Aqui a pergunta talvez que todo mundo quer saber. O que é que aconteceu com esses dois? Por que é que eles não vieram nesse ônibus? Por que é que eles acabaram perdendo o ônibus? E onde eles estão nesse momento? Acho que é a pergunta da família, a pergunta que a sociedade quer saber. A polícia tem já essas respostas, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson, para você, muito boa tarde a todos. Olha, a polícia não tem ainda essa resposta, não há sinal ainda do paradeiro desses dois alagoanos. Após aí todo um trabalho investigativo e também com o depoimento dos motoristas do ônibus, a polícia então chegou a novas informações. E é sobre isso que eu converso agora com o delegado João Marcelo, que é da seção antissequestro da Draco, para falar então o que a gente tem de novidade sobre isso, O que destino tomaram então esses alagoanos? Boa tarde. Boa tarde. Bom, nas investigações realmente confirmamos que eles saíram de Cascavel, no Paraná, fizeram a parada em São Paulo, no terminal rodoviário TT, e saíram 8 horas da noite, do dia 8 para o dia 9. Aí já na madrugada, passando por Minas Gerais, ao motorista fazer uma parada numa churrascaria, já na madrugada, aí todos desceram do ônibus, aí o motorista foi abordado por uma passageira que relatou que enquanto dormia foi importunada sexualmente pelo vizinho de poltrona. O motorista do ônibus a procurar saber de quem se tratava. Aí houve uma comoção entre os passageiros, uma revolta. Aí esses suspeitos, juntamente com um amigo, se evadiram do local. Aí posteriormente confirmamos, pelo local da passagem da poltrona, confirmamos que tratavam-se da dupla de alagoanos desaparecidos. Tomaram o destino ignorado. Aí, infelizmente, até o presente momento, a família ainda não teve notícias e a polícia também ainda não conseguiu identificar o destino deles. Agora, segundo informações dos motoristas, eles foram expulsos do ônibus ou saíram com medo até de que acontecesse alguma coisa por conta da confusão? No momento da confusão, estavam todos fora do ônibus. Aí, como teve aquela comoção, aquela revolta, eles se evadiram do local, tanto que eles nem subiram no ônibus para pegar a bagagem de mão. Os dois estavam com bagagem de mão na parte de cima do ônibus e acho que temendo represálias, eles não entraram mais no ônibus e sumiram. Os motoristas ainda aguardaram um tempo? Isso, o motorista relata que aguardaram cerca de 45 minutos o retorno dos dois. Aí, como não retornaram, eles tiveram que seguir viagem. A vítima da importunação sexual, ela tinha alguma relação com a cidade onde foi parado? Era daquela cidade, não? Não, o último destino dela foi no estado de Sergipe. Inclusive, ela fez o BO pela importunação sexual na capital de Sergipe, que esse BO foi remetido para Minas Gerais, E também nós estamos compartilhando nossas informações com a Polícia Mineira, bem como solicitando diligências da Polícia Mineira no sentido de localizar a dupla de desaparecidos. Agora, com essas novas informações por parte dos motoristas, agora há então esse trabalho para tentar ver se tinha alguma imagem de câmera de segurança que possa ter flagrado para onde eles foram, que destino eles tomaram. Isso, porque no início as informações estavam muito desencontradas, Uma família dizia uma coisa, outra dizia outra, aí não sabia exatamente o ponto que eles teriam desaparecidos. E agora já temos essa certeza que foi na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, interior de Minas, e a polícia de lá vai insetar diligências no sentido de localizá-los. Bom, a família diz que depois disso não conseguiu mais contato. Em relação aos celulares, Já foi solicitado bloqueio, localização desses celulares, desses números? Isso, a Polícia Civil Alagoana está insetando todo tipo de diligência no sentido de localizar os desaparecidos, tanto
questões de interceptação telefônica, quanto quebra de sigilo bancário, para saber se as contas deles estão sendo utilizadas ou não. Essa cidade onde o ônibus fez essa parada é uma cidade pequena? É uma cidade bastante pequena, pacata, e os níveis de violência, de uma olhada, são baixos lá. Então, quais são as possibilidades? Com quais linhas de investigação a polícia trabalha nesse momento? Ainda não podemos descartar nada. Temos a esperança que eles estejam vivos, né, em algum local aí. Eles são pedreiros, podem ter conseguido algum trabalho na região. Também trabalhamos com o pior, mas não podemos adiantar nada nesse sentido e vamos torcer para que ambos estejam vivos. Agora, com esse acionamento também da Polícia Civil de Minas Gerais, é possível, então, divulgar a foto, porque se alguém viu, tiver informações, pode também comunicar, não é mesmo? Isso, como eu disse, no início do trabalho a gente chegou a pedir um apoio da Polícia Civil de São Paulo, da capital, porque a família achava que eles tinham ficado no terminal de São Paulo, que é um mundo, né? Aí já vindo para uma cidade menor, aí esse trabalho melhora muito com essa divulgação nessa cidade. Agora, delegado, a empresa deu algum retorno sobre as bagagens desses alagoanos? Porque até então ficou no ônibus, né? Onde é que está essa bagagem? O que foi feito com ela? Já tem essas respostas? Desde o início, a empresa Catedral, a empresa de ônibus Catedral, não colabora em nada com a investigação. Não responde se tem imagem ou não no interior do ônibus, não responde sobre o destino da bagagem, se tinha bagagem ou não. A gente soube através dos motoristas que a bagagem de mão deles ficaram no ônibus, mas eles não falam se essa bagagem... O destino final do ônibus era Recife. A empresa Catedral não fala em nenhum momento se a bagagem chegou a Maceió ou a Recife, qual é o destino final delas. Até porque deve existir uma responsabilidade por parte da empresa, né? Se um determinado passageiro numa parada não voltou, não é necessário uma comunicação à própria empresa ou algum órgão de que esses passageiros estavam ali e não terminaram a viagem? Como é que funciona esse procedimento? Existe... É o que a gente esperava, o mínimo, né? Tanto a colaboração com a polícia e a consideração com a família. Se a empresa Catedral decide não colaborar com a polícia, que pelo menos desse uma satisfação para os familiares, né? E nem isso eles dão. Então, as investigações seguem em andamento, porque a família está nesse momento de aflição, né? Isso foi no dia 9, já vai completar aí quase um mês. Isso, está completando um mês, acho que semana que vem completa um mês. As investigações continuam, agora com o apoio da Polícia Mineira, e a gente acredita que com essa união de informações, de troca de informações, a gente possa chegar o mais rápido possível ao desfecho desse caso. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, é isso. Falta ainda essas informações da empresa, Wilson, que podem ajudar no trabalho da polícia. Agora, não há, né? Não há essa informação por parte da empresa de ônibus, que não diz nem mesmo onde foi parar as bagagens desses alagoanos, né? E a família continua, então, nessa aflição para saber o que aconteceu. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, eu queria aproveitar o delegado Dr. João Marcelo. Eu acho um absurdo isso e vejo até a indignação do delegado, inclusive reiterando várias vezes o nome da própria empresa, para ver se a empresa se constrange para poder trazer uma resposta, que aliás é obrigação. Muito estranho, como é que eu tenho... Veja bem, então até é importante para as pessoas que utilizam essa empresa, não, se por acaso precisarem de uma mala que desapareça, não vai ter condições de buscar então essas imagens. Eu quero saber do delegado, então, delegado, qual é o procedimento a partir de agora, qual é o órgão que vai dar então essa condição de forçar ou até de prender alguém responsável por essa empresa, por obstacularizar, por impedir inclusive o trabalho da polícia. Eu queria saber isso, Maria, por favor. Porque o Wilson está perguntando o seguinte, delegado, nesse caso da empresa, né, não prestar esses esclarecimentos solicitados pela polícia, né, existe alguma forma de obrigar, de procurar algum outro órgão, porque isso se torna, na prática, um obstáculo à investigação. Isso, a gente pretende tanto indiciar o responsável por essas informações, por desobediência, bem como representar judicialmente para uma busca e apreensão ou outra medida cautelar que se faça necessária. É a própria ANT, né, que é a Agência Nacional de Transporte, que ela que coordena tudo. Pode fazer uma comunicação formal para apurar esse procedimento, esse tipo de procedimento adotado pela empresa, né? Obrigada, delegado. Wilson, o que estranha é exatamente isso, né? Que motivos a empresa tem para não prestar esses esclarecimentos, né? Fica aí também a pergunta no ar.